de Dieu, shalom. Partagez, partagez. Vous partagez, nous sommes mon abisso. Souviens-toi là où le Seigneur t'a pris. Partagez, partagez. Vous partagez, ça m'a pas moi les connaissances, nous partager de partout. Partagez. Partagez. Nous il a mon pas partager. Ça m'a pas moi les connaissances. Vous partager à mon colon, ça m'a pas moi yo. Ça m'a pas moi vous partager. Nikunyosha zokota nzamba pambola ye. Partagez, peuple de Dieu, partagez. La pêche, nzamba pambola notre frère Jean-Michel Matadi. Mon grand frère propre, que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous partagez. Yes. Maman Corinne Zamba Pamboula, vous partagez. Commence à partager, peuple de Dieu. Partagez. Partagez, peuple de Dieu. Mon grand frère prière et coquille. Invité de partout. Invité. La Bible déclare il siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. La zone Zimisama n'a pas quoi les longs ambassades au rendez-vous. La zone c'est là où partager. La zone c'est là où partager. Partagez à Namba Pambolayo. Et Masari Boshata. Yesu. Nalimesi kozali. Faut réfléchir. Musika nzamba utina yo. Musika yango nzamba utina yo. Ozokola nzamba merci. Nzamba lokocho na potopoto. Nzamba zona pashi. Nzamba zona magnifique. Là où tu es bien aimé, commence à bénir le Seigneur. Commence à l'exalter. Le bas des kamatoni. Dele boshata. Si ma camiso non pèse merci. N'allez pas pousser au thé. On pèse sans enlever merci. Allez, mon chita. Eh, Yesu. 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 Le balan ensemble car merci. On se la aime encore car merci. Le balan ensemble wana merci. Tombola mongongo na yo. Mando pesa ensemble merci. Mando tombola ensemble. Merci, le bat na donai merci. Pona bolingo na vina yo. Nazoka yo te, tombola mongongo na yo, mala Juliana, tombola mongongo. Le bane merci. Na nyoso asali na vina yo. Tozana iloko pesa yete.
Lobaneka merci. Lobaneka merci. Tombola nzambe. Exalte nzambe, exalte ye. Lobane matondi. Kumisa nzambe, kumisa ye. Nzambe to pécho, merci. Merci Adonai, tendre ami, nous te bénissons. Merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta faveur. Merci Yahweh, merci Nkosi na libota na Yuda. Merci Nzamba Mawa. Merci Nzamba Lola, Totombolio. Totombolio Yesu. Totombolio Yahweh. Komane merci na musika lokotio. Na musika Yesu lokotio. Azio musika. Soki Yesu tenani mosusu. Soki Yesu tenani akokosala lokola ye. Na poto. Esika yo méritaki te. Mais c'est Dieu n'a pas pris de loin. Il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Merci. Merci pour la bonne santé. Et le bon papa Michel Matadi. Nous merci. Oh Marie Bochata. Zamba Israël. Toto Molio. Tonetto Yesu. Tosandolio. Yesu Zanzam. Yesu Zamokondi. Yono Zamuendemene. Aibashita Rababosea. Endere Bosaya. Rabasante Lebo. Yesu Tomama. Libro Sita. Arababosaya. Yonenzamba Maloka. Yonenzamba Lola. Hey Yesu. Yamama Sanzoli. Ebeleba Kufi. Ebeleba Kotina Cimetière. Ebeleba Zumati. Kalitane Granete. Zambora Batelio. Norobo Santere Bosaya. Zambora Bombio. Zambora Eparneo. Zambora Salio. Oyo Zanelo. Nebro Sinta Rabasea. Yesu Totomolio. Yesu Genzatelo. Yesu Tokumisio. Yesu Zamanam. Yesu Ombinga. Yesu Salviso Dozalelo. Emaraba Sinterebo. Nebo Santerebo. Inante Sinta Rababo. Rabba Santerebo Saya. Libre Santa. Nemterebo Sai. Emanana Rabosi. Sheterebo Saya. Meterebo Sante. Linda Rabasedi. Robo Santa Rababo. Yesu na Tombolio. Ozamalamu. Ozamalamu. Nano Ozamalamu. Nafina Ozamalamu. Nalibota na Ozamalamu. Napakuna Ozamalamu. Yesu Kosakate. Yesu Kosakate. Ozamalamu. Unokotikana. Unokotikana poto. Osali bona salilo. Yono sali bona salilo. Yambona utombola yo. Yambona zonetola yo. Yambona sanzola yo. Debre sinta kerebo. Niprane sante ne baba. Yesu tombama. Soki Yesu temena samba. Soki Yesu temena zianzina. Soki Yesu temena. Yesu merci. Nambula shika. Opersi nambula shika. Opersi nambula shika. Emerebe sinta. Yesu merci. Yesu merci. Yesu merci. Merci. Osusu lokola ya zate. Osusu lokola ya monite. Osusu lokola ya zate. Nanya salaka lokola yo. Nanya salaka lokola yo. Yesu tombama. Yesu netolo. Yesu sante. Mato bazotuna ba. Anini. Anazokondela. Sina nini. Tozole mate. Bona kuka yo. Zoka. Olambula ya lekendele. Nabakina bisho. Olambula ya lekendele. Nabakabila bisho. Nabamabota na bisho. Soki Yesu te. Meto sawa. Soki Yesu te. Meto bema kubeba. Soki Yesu te. Soki Yesu te. Meto sukilapi. Ema rabasi te. Tana babakose. Reba
santé. Lindere bosete. Rebo sandara baba. Bosete. Rebesita baba. Noro saindara bosi. Abasete. Kebresanta baba. Rebo sante. Rebo sita. More basindi. Matrebo santa. Kebresanta. Keberebe sita. Nendere basaya. Amen, amen. Amen, amen. Nzamba pambula yo. Ndekwazo partager nzamba pambula yo. Ndekwazo inviter de partout nzamba pambula yo. Pendant que zo partager prière, pendant que batu bazo kota ba sambela, nzamba Israël azo bakse mingi. Yo mutokoti kalelo. Sunga biso na partage. Commence à partager. Bien biso lo moko. En dépit de tout, nzamba kanzam. Amen, amen. Okumisa ye o sanzula ye, o netula ye te, azaka nzam. Na nyoso nzamba seli ngana yo. Beme tuane loko opeshete. Wolo pe palate zaye. Nyoso ezaye. Yango mwani mukoro wana, je souhaite à comprendre bola mwa nzambe na vida ye. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais servir l'Éternel, ce n'est pas seulement tenir une Bible et parler de la part de Dieu. Non. Servir l'Éternel, ce n'est pas seulement prendre un micro, commencer à parler. Non, 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 non. Dire merci Yahweh, ça fait partie du service de l'Éternel. Merci. Na nyonso sali na année 2021 à côté na mikakatano ba mindele ku ba se protéger ko le kayo so abimika zonga sokoli maboko abalunga ya sokoli maboko so maboko ba mindele za ka likaya ko esi likaya bwana sila mungu so abalunga ya sokoli maboko me ba ufi yo ko maboko ngo sokola ngo ya délestage. Il y a délestage, mais Covid est bon, ma battu, yon zamba bomba yo. Et l'on a papa Michel Matadi. Nanzembo o soki yesute. Na lingo tombo la sumongo la yo. Obanoroba merci. Merci Adonai. Tombo la mongo na yo kaka. Lobani kamatondi. Tombo la nzambe wana. Tomondele. Lobani merci pour la santé. Naribo santé de bosaya. Yesu. 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 Yesu matoni, Yesu matoni, Adonai matoni, Tandrami matoni, na pusani ni bosona yo, na pusani ni bosona yo, ona kopesho merci, Nzambe, malabesi amate, ona remercie yo, na kokauka malabate, ona remercie yo, soki na tani, sante na na molelo. Et la sujet malamo kubisa. Le mario fele. La sujet malamo kubisa. La salino. Et la sujet malamo kubisa. Et ma reba santa. Libre santé de nous. Yesu merci. Adonai merci. Tandrami merci. Kosi la botananda. La resita. Reba santé. Notre vita. Yesu merci. Mareba santé, Cabro santé de bon. Merci, merci pour la souveraineté. Et Yahweh, chaque matin, tu es là, tu renouvelles ta bonté et ta compassion. Tu es là pour les faire bien. Pendant que nous ronflons, pendant que nous nimba, tu es à mes côtés pour me secourir, pour me faire du bien. Adonai, merci. Olokotanga na fumo, olokotanga na kata kokombe, olokotanga na kata kokombe, osalinga ona zalelo. Yesu, ozwanga na vumba, ozwanga na loja, ozwanga na bandundu, ozwanga na mujimai, lelo salingo na zalelo, oyinga bende, ato oyo,
Merci Adonai. Merci Yeshua. Te bénissons. Ton amour, ta bonté, ta compassion. Yahweh, tu le mérites. Tu mérites d'être adoré. Parce que tu es Dieu. Tu n'as ni ombre ni variation. Tu n'as jamais changé. Kariba Sinta Karo Saita. Mabrosente. Yahweh, merci. Merci, Koshinan Potanaïga. Nous péchons, merci. Nous péchons, merci. Nous tombons libre. Osamala. Amen, amen. Amen, amen. Nzamba pambula yo. Esike zwami ozo betela Yesu maboko. Beta maboko pona Yesu. Beta mololo abatu makoti 2021. Anayoki mololo nayote. Combien bakufi? Combien kana décembre kaka le 28 le 29 akei? E mabro santa. Mais nzambe wana battle oleke na nini? Betela na maboko, beta maboko. Amen, amen. Sunga biso na partage. Ozo partager bien aimé dans le Seigneur. Ozo partager nzamba pambola yo. Nzamba pambola mon grand frère Jean-Michel Matadi. Nzamba pambola Nekonyoso. Oyo aolanda biso de partout. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous avait donné un sujet. Et le sujet, je vais partager avec vous. Nous allons partager le sujet wana de kozo landanga. Mais yamboto banda partage wana. Nalingi de komoko à partager prière. Soit prière yo. Partager de partout. Partager de gauche à droite. Pendant qu'on partage, le Saint-Esprit est au rendez-vous. J'ai toujours dit que Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je crois qu'il est ici. Je crois que sa présence est ici. Là où tu es bien-aimé, commence à partager. Wano partager, nzambe papa mbulande ko partager. Amen, amen. Amen, Église. T'aimes nzamba pesi lelo. Souviens-toi d'où je t'ai ramassé. Amen, amen. Souviens-toi là où le Seigneur t'a ramassé. Bien-aimé, vous savez, lorsque Mouton Zakana passe, des fois, Azalaka na humilité moko boy, on dirait ezaka comportement na ye. Des fois, Mouton a comme un respect moko boy, yo kanisiza comportement na ye. Alors, ce n'est même pas son comportement, mais c'est parce que condition moko senini et sengiye a comme un respect. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer. Le Seigneur m'a parlé. Moïse dit à mon peuple qu'ils se souviennent d'où je les ai ramassés. Amen, amen. Oh bien-aimé, toi qui me suis, tu as une histoire à relater. Toi qui me suis, tu as été quelque part entassé, condamné. Toi qui me suis, le Seigneur a fait du bien dans ta vie. Amen. Toi qui me suis, malgré dans cette famille-là, vous étiez tous condamnés. Vous étiez condamnés tous dans cette famille-là. Mais il t'a pris de là. Et il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Toi qui me suis, tu as un passé. Si jamais on te posait des questions, d'autres choses va même te pousser à pleurer. Au banolela. Parce qu'il t'a pris de loin. Maman on a lobby. Na bota makikuna na mboka na kata kokombe. Motolo na ngai bakata kya ngombangu na Gillette.
Koshe na nga ya kolata. Eteni ya liputa. Ya mama na nga. Loposo ya nzoto. Mafuta kaka mbila. Ya Michel Mbuta Matadi, mon grand frère papa. Ya yo amoninga na akola. Nze moto yokyo. Isa grand frère na nga. Amoninga ni na akola. Na yebiye malamu. Comment tu dois souffrir wana azon lekana nzela kitambo wana. Mais aujourd'hui le Seigneur a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il me suit. C'est un sujet pour nous tous. Est-ce que tu peux réfléchir un tout petit peu? Là où le Seigneur t'a pris. Nzababi yabisha bango. Bango sanate sika na zui bango. Et ce qui n'a pas qui bango sika wana ezaki pona bite moko. O maraba sintere bosate. Abi Moïse. Nasala kalikambo pambate. Nasala likambo natina. Ena banda likambo na yebi na usukisa. Me bana na nga bakomo kata nga vision mwana sukisa likambo wana ezate. À cause ya marche na bino. Oh my God, je pleurais. Nazaki na divan na fauteuil na leli. Bien-aimé dans le Seigneur. Calciné, délogé, chassé, brisé. C'est bien beau. Mais est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut se souvenir un peu de l'endroit? Il y a un moyen de bibi sur ma maya lobo. My God. Tango mobali akima kiwana. Okomendeni. Tango mwashabo ya kiyo. Okomendeni. Tango zaki seul dans la cellule, seul dans l'hôpital. Qui est venu? Peut-être que mobali no babi akokota wate. Moi je no babi akota wate. Mais le Seigneur était là. Il était là à tes côtés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait un but. Nzamba bentéré. Obamene kita bundeni. Mama kakoma. Opia ngamena vasi. Mande kubosu ngabso na partage. Omoni torte ya boye. Omwaka mutu moko partager ça soni ya pasi. Opanda ko partager ça l'évangélisation. Bakbo bikisa mate yawo. Tamu mutu na bikisa manzamba opambola. Mama kakoma ba mene banokita. Amen. Pendant que tu étais seul. Les autres pour commencer la selfie. Yo eba selfie yo. C'est tout seul. Eba selfie. Eba selfie ta. Les lopem likambe kwa ina fadi ba komo benga yo. Au 2 ans, il y a un salon, il y a un tu étais méprisé. Autant jadis. Tu n'avais pas de l'importance. Mais aujourd'hui, tu as oublié là où il t'a pris. Là où il t'a ramassé. Tout ce que nous voyons bien aimé dans les Seigneurs, ça passera. Le monde passera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Rapidement, nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Ozokoma, Esther Nzamba Pamboloko, Esther partagé. N'a pas le bon de la vie, n'a pas partagé. Maman Fontaine a partagé. Maman Rachel partagé. Maman, papa Joël partagé. Ma Sylvie, c'est la vérité partagée. Ozo partagé, ozo partagé. Nous tous ozo partagé. Kolobaba alléluia na ba amen, eza ba cœur na ba j'aime. Yango na amen amen. Tango beta maboko acclamer wana. Eza ba j'aime ozo tchaka yango na acclamer. Si c'est pour ta première fois, au coach partager mbamoko. Amen amen. Amen. J'étais disant que je suis dans le livre de Matthieu chapitre 21. Le verset 1er. D'autant que je suis dans le 5e verset, Michel Koli, à Jésus Poussa, à 80 ans, Michel Zokola. Amen, amen. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur.
il est écrit, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, à la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Le verset 5, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Pourquoi il n'avait pas dit détachez-les et laissez-les partir? C'est tout au Canada. Mana Juliana. Pour la minute, alobak, Mama Len, Mana Juliana Zazo Kalingala te. Mana Juliana. Mana Juliana. Eh, nzamuna ngegizo pe bangole ba kome bila. Mama Len, interprète Mana Juliana au Kalingala te. Français au Kate ngala pa au Kate. Yeka Portugal. Donc ya vanika kimia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. J'étais en train de dire pourquoi le Seigneur n'a pas décidé que l'anneau parte. Que a ovelha vai. Por que não deixou ele ir? Tinha que deixar ele ir. Mais alors dit, détachez-les. Disse desamarrar-lhe. Et amenez-les-moi. E tragam ele cá. Oh my God. Voilà pourquoi la Bible dit. Por isso a Bíblia diz, il a fait de nous, ele fez de nós un royaume, reino de sacrificateurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado Senhor. J'étais en train de dire eu estava a dizer que le Seigneur t'a ramassé quelque que part. o Senhor te encontrou num lugar. L'histoire que nous venons de lire, a história que nós acabamos de ler, c'est une histoire que nous connaissons tous. É uma história que nós conhecemos. La Bible dit, a Bíblia disse, l'anneau il était attaché quelque part. A ovelha estava num lugar. Condamné. Estava condenado. Il était condamné. Ele estava condenado. Mais le Seigneur a envoyé les disciples. Mas o Senhor enviou os discípulos. Pourquoi? Por quê? Pour délivrer des liés. Para libertar ele. Si jamais vous descendez un tout petit peu, se você descer pouco, la Bible dit, si quelqu'un vous demande, a Bíblia diz, se alguém vos pedir, répondrez, responda-o. Le maître en a besoin. O mestre está a precisar. Se alguém vos perguntar, vocês respondem a ele que o rei precisa dele. Bem amado, o Senhor enviou os discípulos para irem desamarrar a ovelha que estava amarrado. C'était ça la mission des disciples. Foi a missão dos discípulos. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. É a missão que o Senhor nos deu. C'est pour juste te montrer le chemin. É para te mostrar o caminho. Il était là condamné. Ele estava aí condenado. Il était seul. Ele estava só. Ele comia na medida do seu filho. Réfléchir. Bem amado, reflita-te. Reflita-te. De maneira que você era. Sem Deus. Sem Deus. Você poderia estar aonde? De maneira que você era. Se não fosse Deus. Mas você poderia estar aonde? Quem que te dava valor? Quem que acreditava em ti? Quem te deu alegria? Todo mundo estava a te minimizar. Até você tinha só uma camisa vermelha. Aí quando você passava, chamavam de sangue de Jesus. Aí ele passou. Ele veio com a camisa dele vermelha. Você estava aí abandonado. Você estava condenado. Você estava minimizado. Mas dia, o Senhor viu que Ele veio para te libertar, de te fazer o bem, de te levar de glória após glória. Mesmo se houvesse problema, Ele está lá ao seu lugar. Ele está a te olhar de longe. Oh, bien-aimé. Bem amado. C'était pour un but. Foi para C'était pour Ezakinatina. Foi para uma importância. Agora. Pourquoi ma malin peut français olia. Amen amen. Amen amen. Mata vita bangole boye bana na bangolese. Amen amen.
Eu estava a dizer, Deus enviou para um objetivo. O objetivo é e ele utilizar aquela ovelha. O objetivo era de subir para cima da ovelha. E eu li na Bíblia, disseram-me em Jerusalém, tinham que acolher o Senhor como rei. E o rei tinha que estar em cima. Jesus pensou bem. Ele disse, eu vou lhe desamarrar para um objetivo, para eu subir por cima dele. O objetivo era de subir por cima da ovelha, era de ter a glória, mas por cima da ovelha. Bem amado Senhor, o Senhor te libertou, o Senhor te fez o bem, o Senhor ele mudou a sua vida para um objetivo. O objetivo é o quê? O objetivo é servir a Dieu. É de servir a Deus. Pour les servir. É para você servir a Deus. Pour les servir. É para você servir a Deus. Ele fez de ti o que você é hoje. É para um objetivo. O objetivo é de você servir a Deus. Bem amado, eu sinto muita dor. As pessoas que Deus libertou. As pessoas que bebiam seu chassi leite. As pessoas que metiam usavam chinelos. Eles só usavam chinelos. Hoje o Senhor mudou a sua vida. Hoje é chamado de mamãe fulana. Hoje é chamado de papá fulano. Era para um objetivo. Mas hoje o que é que você deu a Deus? O que está me doendo porque está uma realidade. O irmão Buda disse, nós que éramos para morrer amanhã. Éramos só de morrer. Quem que amou Michel Matadi? Quem que amou ele? Ele era uma pessoa que vai morrer. Até outros disseram vai morrer hoje, amanhã é longe. Mas hoje o Senhor fez de ti o que você é. O que é que você deu a Deus? Você deu as coisas a Deus. Eu vi uma pessoa do mundo. Ele fala coisas em vão. Fala coisas em vão que não tem importância no YouTube. Mas ouvi ele. As pessoas tiveram carga dele. Alugaram a casa dele. Andam lhe pagar a renda. Ela dorme bem, respira bem. Porque o YouTube só anda a ofender, fala coisas sem importância. Mas nós na igreja, hoje estava a cair a chuva. Eu liguei para uma mamãe que está aqui na linha. Eu disse na mamãe, vou fazer algumas coisas. Depois vou ver o instrumento. Eu cheguei no lugar do instrumento. O dinheiro não estava a chegar. Eu só peguei aquele bocado dei no meio. Eu disse, segura este dinheiro. Esse mês vai terminar, vamos comprar o instrumento. Eu me fiz a pergunta. Eu disse, Deus, cadê pessoas que você libertou? Cadê pessoas que você fez bem? Hoje não podem levantar para contribuir para a tua obra, para comprar somente o instrumento e vai começar a tocar pela sua glória. Mas se eles falarem, aquela pessoa do YouTube está doente, vão dar a contribuição. Bem amado ao Senhor,
A hora é grave. Souviens-toi. Relembra-te Là où le Seigneur t'a de ramassé. onde o Senhor te encontrou. Zamba kangola mpundo. O Senhor libertou essa ovelha Nabite moko quelque. para um objetivo. Zamba kangola mpunda. Deus libertou essa Pour nyonso ovelha ya mpunda esale. para tudo desta ovelha servir a Yo Ele. osela nzambe na 15%. Você serve a Deus com 15%. Yo moyebi malamu. Você sabe muito bem. Osela aqui na 15%. Você serve a Deus em 15%. 95% wana. 85% Yo moyebiti. você próprio sabe. Oyebiti. Oyemaka mosela. Você sabe o que você faz. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui O Senhor me enviou hoje pour te dire, para te dizer, te rappeler. para te relembrar. Peut-être tu as oublié Talvez você esqueceu d'où il t'a de ramassé. onde o Senhor te encontrou. Lorsqu'il a pris Quando ele pegou, l'anneau quando ele pegou a ovelha, qui était attaché, que essa ovelha estava amarrada, c'était pour un but. foi para um objetivo. Et le Seigneur E o Senhor, a proposé aux disciples, ele propôs aos discípulos, mettez-les devant moi. disse, colocam ele diante de mim. C'était même pas une proposition. Não foi uma proposição C'était ali. l'obligation même. Foi uma obrigação. Abina matelaye. Disse, eu vou subir por cima da ovelha. Quand balobi anneau, Quando dizem da ovelha, eza mwana ya mpunda. querem dizer o filho da ovelha. Aza mukie. Ele é pequenininho. Siko l'homme de 33 ans. Agora o homem de 33 anos, Na kilo wana. com todo o peso, Amateli mpunda. subiu por cima da ovelha. Oh my God. Bien-aimé, kotanga Bible lokola livre te. Bem amado, não leia a Bíblia como se fosse um livro. Tanga Bible okota na révélation. Leia a Bíblia entrando na revelação. Mwana ya mpunda. Filho da ovelha, Mutu a 33 ans ko matele te. pessoa de 33 anos não pode subir por ele. Apaiser. Porque ele está pesado. Mais l'on a sepelé na mwana mpunda. Mas o que eu gostei nesse filho da ovelha, Malgré Yesu mano pesa. embora que Jesus pesava, Akangi mutema. ele amarrou, só fechou o coração. Alobi Yesu mataka. Disse, suba só o Senhor. Osoki lelo na bimi. Disse, se eu sou sair, Na prison na kangama se eu ki. sair da prisão onde eu Eza estava, yo no kango é na. você que me libertou. Yesu matana yo. Senhor, suba. Matali kolona nga. Suba por cima de mim. Konzanga yi. Ou dirija-me. Tambola likolo na nga. Anda por cima de mim. Pandake akangi motema. Enquanto que ele estava fechando o coração, Abosanaki. ele esqueceu que Yakaniseka Yesu na mateli wana. ele pensou como Jesus subiu Abando dele. sofrer kaka. Vai começar a sofrer Abando yo isso. baka Vai paz. começar a sentir a dor. Bakoma na Jerusalem. Chegaram em Jerusalém, Oh Jesus. Batandi maputa. estenderam os panos, Batandi tapi rouge. estenderam o tapete Oh vermelho Yesu para amatela. que Jesus suba. Or Yesu. Afinal de contas, Jesus, Lokola zali alikolo mpunda. como já estava em cima da ovelha, ele não poderia descer para andar por cima do tapete vermelho. Mabrecita. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor, Yesu likolo mpunda. Jesus por cima da ovelha, Akoki okita ele te. não poderia descer Anyata maputa. para andar por cima dos Il a panos. fallu Tinha que ser mwana mpunda o filho da ovelha amatela maputa. subisse por cima dos Ce qui panos. revient à dire, Quer dizer, toi qui vas accepter você que vai aceitar de célébrer Jésus, de celebrar o Senhor, toi qui vas você que accepter vai aceitar de marcher dans la e andar sanctification, na santificação, toi qui vas accepter você que vai de aceitar soutenir l'œuvre de de Dieu, sustentar a obra do toi Senhor, tu vas accepter você que vai aceitar de souffrir avec de Jésus. sofrer com Jesus. Non seulement tu iras au ciel, Não somente você vai no céu, d'abord ici-bas sur terre, aqui na terra ainda, le Seigneur o Senhor, fera de toi Ele vai te un fazer panneau publicitaire. um pano público. Batu baoyeba yo, As pessoas te batu conhecerão. baobetelo maboko, As pessoas vão te batu aplaudir. baotandelo maputa. As pessoas vão te estender os panos. Oh yaya wana yembi. Aquele bom cantor. Alobi Yahweh, yozali bolingo ya solo. Senhor, este é o amor, Olamu bayo, a tua bondade omela e seko. demora perpétua. Yahweh, yonzima bisolo lenge. Senhor, você nos aceitou de maneira que nós somos, Tokabola bosantu. que nós dividimos a tua Alobi santidade. yonzima biso ndenge tozali. E se você nos aceitou de maneira que nós Opesa somos, biso ndambo a valeur na yo. você nos deu o piano do teu valor. Bem amado Senhor, Il est temps é tempo de supporter de você Jésus-Christ. suportar Jesus. Même si a pesé, Mesmo se ele está même si pensando, makambo na ye, mesmo se as coisas ozo dele, kokosala mo nyonso você te. não está conseguindo fazer Ate yo tudo. sanctification.
Tente pregar a santificação. Você não está conseguindo andar na santificação. Porque está te pesando. Aquele pecado amoroso. Você preconou com ele. Você esqueceu de onde o Senhor te apanhou. Você esqueceu onde o Senhor te encontrou. Hoje até você. Você com o telefone. Oi, Bit. Você sabe como é que você dança. Eu não tenho mais lobo. Mama kakoma não kama ba mene kita. Amém. Amen exalte. Hoje é nini? Hoje é na teoni. Tá esperando o quê? Hoje alibala. Tá esperando que eu te pregasse, você vai conseguir lá. Você pode conseguir hoje lá, mas você vai fazer perder. Hoje é na teoni. Tá esperando que eu te pregasse. Hoje é um bongo. Vai conseguir dinheiro. Esse dinheiro vai acabar de comprar roupa. Hoje até você. Estou aí. Eu vivo na planeta Terra sem todas essas coisas. Gênesis, Apocalipse. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nenhuma música do mundo é pecado. Não é pecado. Aqueles irmãos falidos são nossos irmãos. Irmãos férias são nossos irmãos. Eu conheço eles. Não é mal. Mas a fonte da proveniência, a fonte da inspiração desta música não está a agradar a Deus. Oh, bem amado Senhor, é o tempo de se humilhar, de você pensar de onde Ele te encontrou. É o tempo de você pensar onde o Senhor te apanhou. Ele te apanhou de longe para um objetivo. O objetivo é que você carrega a sua cruz. Eu vim te anunciar. Você leva somente a cruz do Senhor. Mesmo está pesando. Continua a andar. Mesmo está a fazer mal. Carrega a cruz. Eu sei que a cruz pesa. Eu sei que pesa. Mesmo eu que estou te falando, está me fazendo mal. Eu sou muito jovem. Mas às vezes é mal. Por que carregar a cruz? Mas quando eu chego a pensar na minha vida, onde ela me encontrou, eu digo não. Mesmo está a fazer mal. Mesmo está a fazer mal, eu vou carregar a minha cruz. Eu vou carregar a minha cruz. Por quê? Porque o Senhor, Ele me rachetou. Bem amado Senhor, a Bíblia diz: nós estávamos como as ovelhas, estávamos aí perdidos, da esquerda à direita. Des brebis dispersées. As ovelhas perdidas. Chacun suivait sa propre voie. Cada estava a seguir a sua própria voz. Qui pouvait se tenir debout pour te défendre? Quem poderia levantar para te defender? Mais lui, il a accepté l'ignominie. Mas ele aceitou sofrimento. Il a accepté la mort. Ele aceitou a morte. Il a dit non. Ele disse não. Laissez Barnabas. Deixa o Barnabás. Lui qui méritait. Ele que estava a merecer. Les brigands, c'était Barnabas. Era o Barnabás. Barnabas nazaki moto akoboma. Barnabás era a pessoa que matava. Barnabas alongolisha bazemi. E Barnabás fez tirar mulheres grávidas. Barnabas asala makambo ndenge. Barnabás fez mal coisas. Ifaki yende ba condamné. Tinha que ser ele ser condenado. Mais le Seigneur a dit non. Mas o Senhor disse não. Moi j'accepte ça. Eu aceito de morrer no seu lugar. Pouvait le faire? Quem poderia fazer? Même celui que tu appelles Soussou Merengue là. Mesmo aquele que você chama de amor, meu querido. Soussou Merengue. Oh, meu querido. Naquele dia, diante do túmulo, vai te dizer. Disse, ele vai conjugar o passado, vai dizer: amor, eu te amava. Amor, eu te amava. Não vai dizer que eu te amo. Oh, Jesus.
Papa Clotaire, Azokangawana, Papa Zawana. Papa Longi. Papa Clotaire. Mama Kakoma, Ninga Azuru Banomba Zetem, Wano, Seri Susu. Mama Kakoma, de maneira que tá falando, meu amor, meu Landela ya Koma Lamo. Siga ela muito bem. Pomo kopesa e praça Yesu te. Não lhe dá o lugar do Senhor. Pomo Coloana. Porque naquele dia. Arba Seri Clotaire. Fala, meu amor. Ainda caiu. Eu amava-te. E como il est passé? Vai conjugar o passado. Mais je connais un homme. Mas eu conheço o homem. Oya ye ni la que veio. A commis quelque part. Ele chegou no lugar. Où est mon ami Ele là disse, ça? onde está o meu amigo Lázaro? Onde colocaram ele? Colocaram meu amigo onde? Sa famille. Mesmo a sua Ele família. não. Disseram não. Lázaro já está a cheirar mal. Ele já está a cheirar mal. Você quer nos contar mais a história dele? Disse, mostram-me ele. Mesmo no túmulo. Mesmo no túmulo. Eu vou seguir ele. Ele entrou no túmulo. Ele seguiu ele. Oh, bem amado. É o tempo de aceitar souffrance, do sofrimento, d'accepter. de aceitar. Je sais que marcher dans la sanctification, Eu sei que andar na santificação ça fait mal, je sais. faz mal, eu sei. Há uma pessoa que vive somente no pecado. Se Se não mentir, não vai comer. Se não fazer a prostituição, não vai comer. Se não mentir às mulheres, não vai comer. Jovens agora estão aí. Então, beleza. Outros estão a colocar pepsodentes nos lábios. Lábios ficam inflamados. O quê? Oh my God. O papel como rouge. Oh, só para ficar vermelho. Só para as mulheres me seguirem. As mulheres também não sei o que eles dão na cabeça. Vai deixar o seu marido, o seu homem, vai começar a seguir um homem. Aí vai começar a comer com o dinheiro daquele namorado. Bem amado. É o tempo de abandonar. Mesmo no sofrimento. O Senhor é o Jesus é o Senhor. Mesmo na angústia, aceita. Porque um dia estenderam um pano. Filho da ovelha subiu. Ele subiu. Ele subiu. Ele subiu por cima. Eu vim te anunciar. Você que vai servir a Deus. Você que vai aceitar. E carregar a sua cruz. O Senhor vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Pierre l'a posé la question. O Pedro fez a pergunta nele. Disse, Senhor, nós estamos a seguir. Eu deixei o peixe. Você sabe, ao pescar eu de onde eu vou. Você me disse para deixar. Agora depois o que eu vou... Qual é a minha recompensa? O Senhor disse nele. Pedro, o que eu estou a dizer? Você não vai ser recompensado no céu. Serás recompensado na terra. Você será recompensado na terra. E aí ao céu. Bem amado, vim te anunciar. O Senhor precisa-te. Será que você pode aceitar? De tudo abandonar? Será que você pode aceitar? De seguir Jesus Cristo? Será que você pode refletir? Onde Ele te encontrou? Onde Ele te encontrou? Ele fez de ti o que você é hoje. É para um objetivo. Enquanto que eu estou a falar, eu estou a ver l'armée céleste. Eu estou a ver um armamento celestial. Le Seigneur est content de ce message. O Senhor está contente nesta mensagem. Il me l'a encore soufflé. Ele me soprou. Moisés. Beaucoup vont accepter maintenant là. Muitos vão aceitar mais hoje. Après quelques jours. Depois de qualquer dia. Ils vont mettre de côté ces Eles messages. vão colocar essa mensagem de lado. Bien-aimé. Bem amado. Au moment que je suis en train de te parler. Enquanto que eu estou a te falar. Même au-dedans de toi là. Mesmo dentro de você tu lá. te dis je dois suivre Jésus. Você está a dizer eu devo seguir Jesus. Tu te dis oui. Ele está a dizer sim. Je vais le suivre.
Et tu vas dizer sim, eu vou ter que Mais seguir si jamais Jesus. je te laisse comme ça, Mas se eu te deixar assim, 2 jours seulement, 2 dias tu somente, vas mettre de côté. você vai colocar essa mensagem de lado. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Parce qu'en toi, Porque dentro de il você y a un esprit qui t'anime à há faire ce que tu fais. espírito que está te animar. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu vas comprendre là? Será que alguém está me acompanhando? Alors, Eu estava a dizer, Mateo não tem. essa pregação que eu preguei está doendo no coração. O Senhor disse para eu te dizer, está te doendo no coração. Neste momento você disse, já estou a abandonar o pecado. Estou a abandonar essa vida. Você já disse. Mas o Senhor disse, o problema não é teu. Há um espírito que está te animar. Esse espírito é que te leva a você praticar o mal. Como um sinal. Se você acabar de fazer o mal, você fica aí a pensar, imaginar. Você diga, por que eu fiz isso? Há uma voz interna que diga, Ana te dizer, por que você fez Parce que isso? c'est pas toi. Não, porque não é você. Há um espírito. Par rapport à message, Segundo essa mensagem, está a falar também da libertação. je t'invite, toi qui me suis. Eu estou a te convidar, você que está me acompanhando. Você que não consegue abandonar o pecado. Liga para mim no privado. Amen, amen. Amém. Le Seigneur m'a mandaté pour ça. O Senhor me enviou para isso. Ele me enviou para essas coisas que eu estou a te falar. Você gosta de fazer o bem? Você gosta de andar na santificação? Mas você não compreende isso. A mão aí no corpo. Aí a mão sobe até na boca. Você aí começa a beber, começa a beber. Até quando você fica embriagado, você acorda de manhã, você diga, ei. Você não compreende. Você arranca o carro, aí o encontro no hotel. Você chega aí e fazem tudo acaba. Quando você vai voltar, vai dizer, por que eu fiz isso? C'est pas ton problème. Não é teu problema. C'est l'esprit là qui t'anime. É o espírito que está te animando. Eu chamo toda pessoa que sentiu a dor nessa pregação. Escreve para mim no privado. Está se precisar da libertação. Está se precisar da libertação. O Paulo disse, o mal que eu estou a negar fazer é que eu estou a fazer. O bem que eu quero fazer, até hoje não estou a conseguir. Il te faut une délivrance. Está se precisar de uma libertação. Você que essa pregação te chocou. Je sers un Dieu omniprésent. Eu sirvo um Deus omnipresente. Même là où tu es dans ta maison là. Mesmo na tua casa onde você está. Il est capable de te toucher même là où Ele tu é es. capaz de te tocar onde você está. Il est ici avec moi. Ele está aqui comigo. Il est aussi là-bas avec toi. E está também lá contigo. Benga na privé. Liga para mim no privado. Komina soza minanga. Escreva se você é meu amigo no Facebook. Se não és meu amigo. Le numéro de Papa Moïse est. O número do Papa Moïse é Plus 212. 308. Mais 212. 308. Je disais plus 212, 308, 96, 333. Plus 212, 308, 96, 333. On va dire pour la troisième fois. Plus 212, 308, 96, 333. C'est le numéro de Papa Moïse. Tu m'appelles, on va prier en privé. L'esprit là doit te quitter. Tu as été mandaté pour servir Dieu. Tu es venu ici-bas sur terre pour les servir. Tout ce que tu vois, ça passera. Tout ce que tu vois, c'est éphémère. Nous n'avons pas de nouvelles gaffes. Il n'y a que des anciennes gaffes qui cherchent de nouveaux gaffeurs. Makamba shikezate. Yaka makamba kala ne batwa sikane ba osalamu. Omoni mutu kozo kumba, mutu mwa pa kumba mutu kaba marko kaka. Omoni ba jo salo bimina mbalo bimina mwasho. Mutu mwa pa bimana mwasho na mbalo akufa nae. Eloka shika wana sina moi ezate. Mais batunda shika bazali parce que Bible zolo bana Galates 6:5. Chacun de nous portera son propre fardeau.
Amen, amen. Nzamba pambola biso abakisa mingi communiquer zako bien aimé dans le Seigneur. Na bondelio. Déjà lelo na kendaki na kinoti kanda mbongo piano. Na obeta sete pona nikamba piano. Na ebi nzamba o mema biso 2021. Amen, amen. Donc mama Kakoma asungaki biso pour la piano, mama Bijou asungaki, mama Mireille asungaki, mama Généreuse asungaki pour la piano. Il faut tout somba piano wana. Na débrouiller kana ngamba ko beta piano, mama Jenny pa yembaka. Hein? Mama Eliana pe asungaki biso pour la piano. Ça dit que na lingi, so na bengi na nga mutu moko. Na bika ndeza boy papa na bombi ko pardon. Ayo lukila ngai na privé. Boyo luki na privé pam. Na bobenga mutu mona bi papa ndia boy oso na so piano lobby au bimsa mbonga sombi. Kuna boya zo mapambo linyoso. Na boya zo mapambo liana nyoso na lingite. Na lingi yo pe okota pendant que on va adorer le Seigneur. Piano on ezo beta. Ya likambo yo osimba te utabo mwana. Likambo luka ozwate nzamba pambolo ma mystère. Nzamba opesa parce que l'adoration zabile en Nzambe. C'était pendant l'adoration que Anne avait obtenu sa prophétie. Azwaki Samuel. Elle adorait à sopa ki motema. Pour asadi ba prière nyo sur simbate. Abi cette fois-ci na keka na sopa na motema. Na sanjoli kaka. Tamba sanjoli. Nzamba kangolaki. Pendant que piano on a beta bien aimé dans le Seigneur. Nzamba ko kisabila kavina. Na ozela mutu nyoso. Soki na moniti ba le 15 ba le 20 janvier mongo ko kité na bengi na mutu ana compléter nyoso to sombi. Mais tant bat mando pambola ma l'église ko tonga mutu te. Parce qu'il y a eu des gens qui se sacrifier. Amen, amen. Si quand on va pambola biso communiquer monsieur Césali, lelo na 12h pour hier les ali. Pour hier les ali on a 12h, nous sommes invités de partout. Vraiment tous à mater pour te payer sa moto. Amen, amen. Communiquer monsieur Césali. Nous sommes l'église porte de Brebis, c'est pour ta première fois tu as un combat sur Christ. Tout le monde est là chaque jour de 12h à 13h, de minuit à 1h, sauf les samedis pour samedi. Bah maman nyoso, bazana, réunion à maman. Réunion à maman, maman Jenny, maman Alain. Bah maman nyoso va nous coûter chaque samedi. Amen, amen. Zambe na mawane a pambo la picho. Amen. Église porte de Brebis, tu as la chaîne YouTube, na combat Moïse Pambo TV. Moïse Pambo TV. Ceux qui n'ont s'abonner. Ok, sur YouTube, vous connaissez Moïse Pambo TV. Au s'abonner, talez-moi vidéo quelques minutes pour abonner mes olongwa. Comme si vous s'abonner, vous abonner mes olongwa parce que au s'abonner, vous talez ta vidéo. Tu l'as dit matin, au s'abonner. Nzamba au Pambo là. Amen, amen. Sans plus tarder, na sepel ma casse parce qu'au moment où nous avons na commande Nzambe atondi si batu na molimo santo. Et na remarqué matéa oyo était alcool na mitema batu. Bato bazela ba pota bato comme tema pasi. Mais benganga na privé. Bonde la pona yo esprit wani animaka yo fotika yo. Amen, amen. Zamba pambola ya Michel Mbuta, zamba pambola mama Rachel, pambola papa Longi, mama Kakoma, zamba pambola ndeko nyonso na biso de partout, natanga kombono te. Zambi apambola yo. Zamba baksa mingi papa Joël, mama Elena, baksa mingi et pas maman Mireille. Amen, amen. Zamba baksa mingi et pas maman Mélodie. Zamba pambola ndeko nyonso na biso de partout. Amen, amen. Tikangolu pe mawaya Nzambe et bila ma bota nabiso. Sans plus tarder, partageons les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Ya Rosna Pambola, ya Gertrude Nzambe a Pambola biso. Tokutani lelo nangonga ya 12h juste. Bye bye à tous.